São Paulo vive uma semana muito decisiva a mais da temporada e sempre tem a expectativa, né, Fred? Até porque a CBF dessa vez divulgou uma pré-lista e o São Paulo tinha 3 atletas nessa pré-convocação do Dorival, o Alisson, o Oscar e o Lucas, mas dessa vez nenhum deles acabou tendo espaço na lista final do Dorival. Mas eu volto a falar, a semana mais importante do ano até aqui, por um fator muito relevante, né, Fred? Calendário. O São Paulo joga segunda-feira contra o Palmeiras e depois a próxima partida, caso a equipe seja eliminada, seria só na estreia do Brasileiro, ou seja, uma possível intertemporada de 20 dias. Isso é muito mais, por exemplo, do que a pré-temporada que a equipe fez em janeiro. E conhecendo o futebol brasileiro, quando a comissão técnica chega pressionada, quando a campanha na primeira fase não é tão agradável, quando alguns setores já estão insatisfeitos, isso joga uma pressão extra porque esse intervalo permite mudanças no planejamento. O São Paulo, obviamente, oficialmente disse que tudo se mantém, que não há grandes nomes no mercado que o São Paulo analisa nesse momento, mas o fato é que a semana é decisiva e o técnico Luiz Ubeldia já trabalhou a equipe mais uma vez essa semana. Ele tem mais 3 treinos para fazer, vai começar a montar a equipe a partir de sexta-feira. A tendência é que ele mantenha a equipe com 3 zagueiros, mas ele pode ter uma boa notícia, que é a volta do Luiz Gustavo. Seria uma peça importante, já que o Pablo Maia se machucou e o São Paulo precisa de um volante ali na função. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Iniciando a preparação para a semifinal contra o Palmeiras, que acontece na segunda-feira, o Tricolor se representou na tarde desta quarta-feira, deu início realmente aos trabalhos de preparação, começou toda a sua atividade, serão 5 dias de treinamento até a decisão contra o Palmeiras, já foi né? Já foi o treinamento dessa quarta-feira, restam outros 4 dias. Expectativa, Kaique Silva, de mais um jogo com a formação de 3 zagueiros, que já tinha agradado o Ubeldia contra o São Bernardo, justamente contra o Palmeiras na primeira fase, aquele jogo que terminou 0-0, escolheu colocar 3 zagueiros em campo diante do Novo Horizontino, conseguiu a classificação e agora a expectativa de que coloque mais uma vez uma formação com 3 defensores. É o que você manteria para esse jogo contra o Palmeiras, Kaique? Cara, sim, de repente eu mexeria na lateral, né? De repente eu colocaria o Wendel na esquerda, não por uma deficiência técnica do Enzo Dias, mas eu acho que ele não fez uma boa partida contra o Novo Horizontino. Eu acho que o Wendel pode agregar ali pelo lado esquerdo. Lógico que ele teria que ter uma característica defensiva, que talvez o Enzo Dias tenha qualidades maiores, né? E a novidade na reapresentação de ontem, como eu tinha adiantado aqui no boletim, né, da manhã, do Arquibancada Tricolor, e como eu já tinha trazido também no noticiário da Transamérica, né? Quem acompanha o dia a dia do meu trabalho sabe que eu já tinha adiantado, porque eu recebi uma informação na noite da segunda-feira, se eu não me engano. Depois tem que dar uma olhada aqui no WhatsApp se foi na segunda-feira ou na terça. Eu já tinha recebido a informação, olha, as chances do Luiz Gustavo voltar contra o time do Palmeiras. Pelo que o São Paulo está preparando o jogador, ele pode voltar contra o Palmeiras na semifinal lá no Allianz Parque. E aí a informação que eu recebi é que se o jogo fosse na segunda-feira mesmo, eu acho que eu recebi na segunda. Foi segunda a confirmação da... Quando foi a confirmação da data dos jogos, Boni? Do dia da polêmica? Na terça, né? Foi na terça, se eu não me engano. Foi antes de sair a data do jogo. Aí eu recebi a seguinte mensagem: se o jogo contra o Palmeiras for na segunda, melhor ainda, porque são 2 dias a mais para recuperação. Lógico, o São Paulo foi contra o jogo na segunda, mas o que eu recebi é que melhor ainda, fisicamente falando, pro Luiz Gustavo, tá? E para recuperação dele. Se o jogo for na segunda, melhor ainda, que são 2 dias a mais de recuperação. Importante. Se você falasse assim, pô, Renan, vamos assinar aqui agora. Eu assinava. Então, velho. Opa. Cara, eu posso ser clubista. Cara, eu não quero ser clubista, mas sendo clubista, os caras é favorito, assim, olhando hoje o cenário, mas eu, sinceramente, eu acho que o jogo tá mais pra nós do que pra eles. Sabe o que acontece? Ele ficou otimista, Renan. Ele ficou otimista. Desde o São Bernardo, da terra dele, ele viu uma luz no fim do túnel. Cara, esse esquema nos favorece muito. Assim, a gente pode perder pros caras de tipo 2-0 e não conseguir dar um chute a gol? Pode. É uma escapada do Estevão na individual e ele acerta aquele chute contra o São Bernardo.
é uma pifada do Veiga no Vitor Roque, a gente perde por 2-0 e não consegue criar nada. Pode acontecer. Só que eu tô falando assim, lembrando do São Paulo competitivo, dando confiança para esse time que é muito forte. O Palmeiras possivelmente chega em melhor momento, mas eu acho que o espírito de superação mais valioso é o nosso. O time que se propõe a gladiar mais, a competir mais, é o São Paulo. Os últimos jogos demonstraram isso. O São Paulo vai a campo com a proposta de competir. Falou, vocês até podem ganhar da gente, mas vocês vão ter que dar a vida. E o Palmeiras vai para jogar. Tipo, deu certo, não deu, tá suave. Não, e o São Paulo não joga assim. Não jogava assim com o quarteto. Agora que tá na nossa melhor parte, digamos assim, eu acho que o jogo tá bom para nós, tá? Eu vejo eles favoritos, eu vejo eles melhor no sintético, eu vejo que o sintético tem a diferença. Mas, cara, vendo friamente que eles vão tentar mais e abrir espaço para os nossos jogadores. E, cara, eu preciso de uma bola, igual foi contra o Novo Horizontino. Não tô falando que a gente vai amassar os caras, tô falando que eles vão dar as brechas e a gente vai concluir. E você, Renan? Eu e o Renan estamos fechando nos pênaltis ainda. Eu vou lembrar, Renan, para você outras 2 decisões de pênalti São Paulo e Palmeiras lá no Allianz. Uma mais recente, digamos assim, que o Jandrei pegou o pênalti do Veiga e depois do Wesley, o Igor Gomes fez o gol da classificação de pênalti, levando o São Paulo à frente na Copa do Brasil. Aliás, é curioso como o São Paulo é o único dos grandes paulistas que faz frente ao Palmeiras na Era Abel. É muito equilíbrio, vitória, empate, derrota e classificações e eliminações. E a outra, que é antes do Abel, mas essa foi histórica também. O São Paulo ganhou do Palmeiras, o Palmeiras favorito também com o Ricardo Goulart, o começo dessa coisa e tal, e o São Paulo do Cuca, que tinha recém-assumido, ganhou nos pênaltis, está com Everton Felipe de comandante de ataque, Gonzalo Carneiro, o uruguaio, dando uma cavadinha. E o Volpe ia bater o último, o Volpe agora no Grêmio perdeu, mas depois ele pegou também. Você lembra dessa vitória lá no Allianz Parque, não? Lembro, claro, principalmente da cavada do Gonzalo Carneiro. O que o Lucinho falou, eu até concordo com ele. Ele falou em competição. Nós temos que competir. Porque, na teoria, para início de jogo, você imagina que o Palmeiras vai propor muito mais no jogo. O gramado sintético, o Lucinho falou, é rápido para os dois? Mas eles estão acostumados. A bola quica para os dois, só que eles estão acostumados. E os jogadores do São Paulo, até você pegar ali a dinâmica do jogo, leva mais tempo do que os caras que já estão mais adaptados àquele tipo de piso, certo? Pensando na competição que o Ilcinho está falando, não seria melhor o André no lugar do Oscar? Né? Porque, a princípio, quem sabe o Palmeiras tenha um pouco mais da posse de bola do que o São Paulo. Não seria melhor um jogador que combatesse mais, que corresse mais, que fechasse mais as linhas de passe, como o Caleri faz, do que o Oscar? Pensando nesse sentido, quando o Ilcinho falou em competição, eu fiquei pensando um pouco nisso daí. Na intensidade que o São Paulo vai ter que ter sem a bola, fechar a linha de passe do Palmeiras, que joga em velocidade, principalmente quando joga em casa, toques curtos, rápidos. Eu fiquei pensando nesse sentido aí. Então, seria melhor o André até no lugar do Oscar. É curioso, né? O André no sistema com 3 zagueiros. Ele esteve com o Luciano e Caleri no último duelo, né, com o Palmeiras. Ele esteve em São Bernardo, o Wilson viu lá de perto, fez 2 gols, quase fez 3, foi anulado e tal. Ele esteve no primeiro dia que o Zubeldia viu o São Paulo, foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O São Paulo ganhou, o Zubeldia só assistindo. No ataque com o Luciano e Caleri de novo. Era Luciano, o Lucas estava machucado, Luciano, Caleri e André. Ele esteve na estreia do Zubeldia em Guayaquil. Sabe Guayaquil, que o Barcelona fez com o Corinthians? Foi a estreia do Zubeldia. São Paulo ganhou lá de 2-0. Jogou 3-4. Não jogou na linha de 3. São Paulo jogou no 4-3-3. Ninguém conhecia o Zubeldia. E jogou André na direita, Caleri no meio e Ferreira na esquerda. E deu certo.
Barcelona, também porque ele conhecia muito bem o Barcelona, né? O Zubeldia. Estava trabalhando lá. Né? Mas enfim, o André é de fato uma boa opção. E acho que a linha de 3 até favorece ele. Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar mais pela esquerda, ele pode jogar mais pela direita. Ele é uma opção interessante. E ele é um cara que está fazendo... É curioso, né, gente? A gente está aqui já no terceiro mês do ano. As nossas conversas aqui, elas começaram com a questão do Rian Francisco. Né? Tem que dar mais chance ao Rian. O Rian que é o símbolo da pouca utilização da base pelo Zubeldia e pelo São Paulo. Porém, uma coisa é inegável. A temporada do Caleri é boa e a temporada do André é muito boa. Né? Então, para o Rian ter algum espaço, alguém que tinha que dar alguma brecha. E eles não estão dando. E a temporada do Luciano não é ruim. A temporada do Luciano não é ruim. É só para a gente ver que também tem jogador lá mais rodado que os caras estão jogando, voltaram bem das férias, os 3. Né? Então tem essa... Hoje acho que não é mais uma discussão, sabe, da arquibancada, ou mesmo do chat diminuiu um pouco. Porque agora é uma fase decisiva e, de fato, os caras... Mas eu estive no primeiro jogo em que... Foi com o Mirassol, eu acho, que a torcida pediu Rian e não André. O Zubeldia colocou o André, estava 2-1, foi para 4-1. Não sei se vocês lembram essa... Né? E o Zubeldia, o Wilson falou, ele não deixa lá o Luciano ou o Rian... Ele não joga para a torcida desse jeito assim que... Tem treinador que eu já fui no estádio assim, berra um nome, menos de 10, juro por Deus, menos de 10 segundos o jogador está na beira do lado dele para entrar. O Zubeldia não tem feito isso. E às vezes você segurar um pouco significa você prestigiar o que está, entre aspas, na frente da fila. E o André estava em relação ao Rian, e acho que o André faz um bom ano, não sei se o Wilson concorda. Eu concordo. Eu acho que o Luciano era o melhor jogador do quarteto, enquanto estava o quarteto em campo. E o André faz um bom ano, melhor ainda com o 3-5-2. O Caleri, eu acho que, mesmo não marcando tanto, é importantíssimo ali. Eu acho que a galera não leva muito o fator, o quão importante ele foi ali contra o Novo Horizontino, mas ele teve a sua importância. Eu acho que azarado do Rian, né, que foi o último a chegar, e também vai ter que esperar, não vai ter jeito, vai ter que esperar, até porque ele tirou uma opção lá da frente, pensando no melhor para o grupo. A única coisa que eu não vejo, e eu acho que quem pode decidir o jogo é talvez o Oscar. Eu acho que o Oscar é muito importante para nós na posse de bola e manter a posse de bola. É um jogador que não se aperta, é um jogador de desafogo, é o cara que pensa, que tem o toque técnico. Talvez não seja o físico, talvez ele até... O porte físico dele seja menor que o do Luciano, o Luciano seja um pouco mais forte que ele, mas não tem como a gente... eu não vejo desse jeito, eu preciso do Oscar ali. É o Oscar que vai dar um tapa de primeira no Lucas, é o Oscar que vai ler um movimento do Caleri ou ler uma aceleração do Lucas para ele poder pifar o Caleri. Eu vejo o sucesso do São Paulo no jogo, na parte competitiva e 2 vai ter que passar pelo pé do Oscar. E ele vai ter espaço, ele não vai ser o cara que vai acompanhar o Rios até o final ou vai acompanhar o Veiga, mas ele vai estar bem postado e na hora certa ele vai entender o movimento que ele tem que fazer. E é o cara que, se eu acredito que para 2 jogadores do São Paulo o sintético não faz a menor diferença, um deles é o Oscar. Bom ponto. Renan, agora nós estamos já encaminhando para o final, mas agora eu fiz a pergunta do Wilson específica sobre a posição que ele domina tanto, eu vou fazer sobre a sua. Você citou de passagem a possibilidade do Luiz Gustavo pela primeira vez ser relacionado, pelo menos, né? Depois de quebrar o dedinho do pé na pré-temporada, lá no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Nessa sua posição, eu, de novo, sou obrigado, eu não estou querendo espevinhar o corintiano, não, mas sou obrigado a recorrer a Corinthians e Barcelona. O Corinthians jogou contra o Barcelona, ele montou a linha de 3, só que ele não tinha primeiro volante. Pela primeira vez no ano, o Ranieri e o Martínez estavam machucados. Então ele meteu a linha de 3 zagueiros, botou 2
meias como volantes. O Alex Santana e o Breno Bidon. Velho, além dos 3 da frente, porque o sistema era parecido com o do São Paulo, certo? Só estou falando no quadro, linha de 3, 2 caras pelo lado, 2 jogadores que constroem à frente dos zagueiros e 3 à frente. Em vez de Oscar, Lucas e Caleri, Garro, Memphis e Yuri, certo? No papel dava para a gente preencher as mesmas coisas. Cara, foi um desespero. Tudo bem que muito mal treinado, mas não tinha desarme. E aí eu chego na tua posição. O Alisson, que é o Dorival, vou mandar 2 beijos no Dorival. A primeira por ter descoberto o Alisson como volante, ele, o Lucas, Silvestre. E o segundo beijo é não ter chamado o Alisson para a seleção. O Alisson, cara, de novo, né, Renan? Com a contusão do Pablo, ele tem que dar o passo atrás e ser o primeiro volante, mas ao mesmo tempo ele tem que chegar à frente, como chegou contra o Horizontino, ele tem que desafogar e tal. E o segundo, o Marcos Antônio não consegue fazer isso, mas nem a pau. O Bobadilha não consegue fazer isso nem a pau. E aí, a minha pergunta é, com Pablo e Alisson, o São Paulo no Allianz Parque foi muito seguro. Dessa vez, não tem Pablo. Tem Alisson e Marcos Antônio, talvez, e possivelmente Luiz Gustavo no banco. Você acha que mesmo não tendo as condições ideais, o Luiz Gustavo é uma opção importante para o decorrer do jogo, pelo menos por essa função tão específica, a cabeça da área? Eu acho que pode ser sim, Arnaldo. A gente não vê treino, né, Arnaldo? A gente não sabe como que ele está fisicamente. É de ouvir o pessoal da imprensa, tal, as informações. A gente não sabe como que ele está fisicamente, que a gente sabe que ele é um grande profissional muito comprometido, né? Sempre muito em forma. Acho que pode ser importante sim. A capacidade que o Alisson tem, e junto com o Pablo Maia, que é um casal que eles se completaram de uma forma incrível, um muito jovem e o outro não sendo da posição, eles se completaram e eles ocupam o espaço de uma forma tão inteligente, um jogando em função do outro, que, assim, cara, não é fácil substituir o Pablo nesse momento, né? Concordo, eu gosto muito do Marcos Antônio, eu acho que ele dá uma dinâmica boa, aquele jogo apoiado que ele faz, eu acho muito bom. Não conseguiu fazer contra o Novo Horizontino, mas contra o São Bernardo ele fez muito bem, eu gosto, mas eles não se completam, ele e o Alisson, você me entende como é com o Pablo, e como foi em algum momento da temporada passada com o Luiz Gustavo. Porque o Luiz, apesar de não ter mais o vigor físico que os outros dois têm, ele é muito inteligente, Arnaldo. Taticamente, ele é muito inteligente. E aí a iniciação dele de jogo é muito boa. É um cara que tem uma técnica apurada. Pô, Renan, ele falhou no gol contra o Botafogo. Falhou, pô. O cara erra também, não é só acertar. Mas eu vejo o Luiz Gustavo como um cara muito inteligente, ambidestro, consegue dar uma dinâmica boa de início de jogo. Não é que ele vai fazer aquele box-to-box que os ingleses falam, né? Chegar toda hora lá. Isso quem tem a capacidade física é o Alisson de fazer. Então, acho que ele pode ser, sim, em algum momento do jogo. Não sei se de início, mas em algum momento do jogo ele pode ser, sim, muito importante, o Luiz Gustavo. Porque não lembro que período do ano passado, mas os dois estavam muito bem juntos. Até a lesão do Alisson. Os dois estavam jogando bem, na minha opinião. Juntos. Pois é, vamos ter que encerrar esse bate-papo maravilhoso. Vou ter que agradecer todo mundo aqui. O chat, vocês não têm ideia, virou um choque rei de todos os aspectos. Tem palmeirense e São Paulino do mesmo jeito. É gramado sintético para lá, é fair play financeiro, é Leila, Casares. Nós estamos mais no campo ali, tentando decifrar algumas possibilidades. Os caras aqui estão na guerra completa. Vou agradecer o Wilsinho mais uma vez, agradecer o Renan, agradecer a todos vocês. Semana que vem estamos de volta, galera. Depois do Choque Rei. Rapaz do céu. Se o São Paulo passar, vai ser às vésperas da decisão do campeonato. Rapaz. Vamos lá. Até a próxima. Obrigado a todos. Até semana que vem. O pessoal está comentando aqui, o Lodete até comentou. Para segurar o Estevão, prefiro o Enzo. Você não acha que pela questão defensiva, talvez o Enzo não seja a melhor opção mais uma vez? Ou o Wendel ainda seria a sua opção principal?
Eu falo aqui todo dia, né? Que o chat ajuda a gente a fazer o programa. E realmente, tem razão o nosso ouvinte, o nosso internauta. Foi o Lodete que mandou, né? Ele Sim. tem razão mesmo, cara. Pensando no adversário, pensando nas características do adversário e na característica do Estevão, que foi o principal jogador do time do Palmeiras contra o São Bernardo, e vem numa grande fase, realmente tô pensando aqui no Enzo Dias mesmo, pelo poder de marcação dele, né? É um cara para poder até fazer marcação individual. Se o Enzo Dias focar em marcação individual no Estevão, se o Estevão passa por ele, ainda tem a sobra, né? De um zagueiro, pelo menos, e de repente mais um volante, né? Então, pode ser um esquema tático para neutralizar o ataque do time do Palmeiras, né? Exatamente. Então, eu também acho que eu iria com o Enzo ainda. E aí, se for necessário ao longo do jogo, colocar o Wendel também. Acho que quando o esquema é com 3 zagueiros, você mudar um lateral por outro, muitas vezes muda também as características do time. Nesse caso, quando a formação é com 3 zagueiros, né? Você pode tirar um cara que é mais marcador e jogar o time mais para frente, colocando, por exemplo, o Wendel. O Kaique Silva ainda está com a gente, está retornando agora nesse momento, e já já estará novamente aqui com a gente. Foi tomar uma cobrada, né? Tenho certeza, foi tomar uma cobrada. Espera aí, deixa eu colocar ele de novo aqui, que aí foi. Não tinha carregado a imagem dele. Tô piscando aqui na tela, porque a mãe do Murilo precisa passar para esquentar a mamadeira para ele. Aí eu pisco a tela, ela passa, aí eu volto para a tela. E aí ela surgiu a pauta do pessoal e pegou e falou assim: pô, Zanqueta, você viu lá o lance do São Paulo ter jogado pouco no Morumbi? Ano passado, quem ficou levantando bandeira e mostrando o link e reclamando isso toda semana sobre o São Paulo não jogar em horário nobre no Morumbi foi a gente no blog do São Paulo. E aí mostrei até para eles as matérias, você falou, é que antes eu não acompanhava tanto, não vi. Mas para vocês verem, o grupo levanta essas pautas. As pautas são do torcedor. E aí eu fiz uma matéria levantando esse período. O São Paulo jogou, pasmem, a bizarrice, 3 vezes em horário nobre em 18 meses até este momento. Pode piorar. 3 vezes em 18 meses. Desde a final da Copa do Brasil contra o Flamengo no horário nobre, porque é óbvio que o São Paulo mandou o jogo, o São Paulo só mandou 3 vezes um jogo no Morumbi jogando no horário nobre. É uma coisa absurda, absurda. Acorda todo mundo, acorda Casares, Belmonte, diretoria. Não dá para aceitar isso, é um negócio absurdo. Tem que ir lá e brigar, porra, falar, cara, isso aqui não dá, olha aqui os números. Você acha isso aqui normal? Você acha que isso aqui faz sentido? Explica você, então, porque isso aqui é coincidência, é acaso, ou São Paulo não tem audiência? Porque São Paulo sempre tem audiência de TV. O São Paulo sempre tem público cheio. O São Paulo não tem desculpa para não votar. É bizarro, é bizarro. Enfim, são 3 vezes, e são mais 3 vezes às 18h30 no domingo. Se você somar tudo isso, são 6 jogos. São 6 jogos que o São Paulo jogou no domingo como mandante. Cara, que negócio absurdo. Tô falando como mandante, tá? Então, 3 vezes no horário nobre, sendo que uma foi em Brasília, que é aí culpa nossa, porque a gente jogou contra o Corinthians ano passado, e as outras 3 vezes 18h30. Que isso, maluco? Isso aqui é completamente absurdo. Não faz sentido. E foi uma pauta que o pessoal me pediu para atualizar no blog. A matéria está no blog do São Paulo. E você pode acompanhar e pode ver aí para vocês verem esses números. É um negócio absurdo. Não tem nenhum sentido. É ridículo. Isso aqui é uma vergonha completa. E foi exatamente o título que eu usei na matéria. Bom, para a gente poder encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, falar rápido aqui. Me chamou a atenção o Vitor Roque falando que já está treinando e já quer jogar contra o São Paulo. Pode ser que o Palmeiras tenha o Vitor Roque jogando no ataque no lugar do Flávio Lopes, ou entrando no segundo tempo, não sei. Isso também muda as características. Eu, particularmente, com o São Paulo jogando com 3 zagueiros, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu, particularmente, prefiro que o Palmeiras não jogue com o Flávio Lopes, que eu acho que é um cara que incomoda muito a defesa do São Paulo na bola aérea, do que ele jogue. Aí vi que o Vitor Roque e o Felipe Anderson também estariam disponíveis e que estão em dúvida lá o Piquerez e o Gustavo Gomes também estão voltando de lesão. Não sei se voltam, tomara que também fiquem fora, mas se realmente o Abel Ferreira tirar o Flávio Lopes e botar o Vitor Roque, eu não vou achar de todo ruim, porque eu acho que o São Paulo acaba sofrendo, como eu falei para vocês, muito mais na bola aérea do Palmeiras do que em qualquer outro sentido. O Luiz Gustavo, do nosso lado, é um dos poucos retornos possíveis. Ele treinou ontem, provavelmente deve participar das primeiras atividades coletivas do dia de hoje.
Então vamos ver como é que o Luiz Gustavo vai desempenhar, como é que ele vai jogar. É uma possibilidade que ele jogue contra o Palmeiras, ou entrando ao longo da partida, ou que ele comece jogando. Vamos ver, como falei para vocês, o problema dele é só ritmo de jogo, que ele tinha uma fratura óssea no dedinho do pé. Não era muscular, não era ligamentar, então não existe uma preocupação gigantesca nesse sentido, tá? Que mais? O Lucas se destacando muito, uma coisa que eu destaquei também foi o Lucas muito falante, né, no vestiário, assumindo aquele protagonismo do Rafinha de puxar a galera antes do jogo, de falar aqueles discursos mais longos. O Caleri tá, como falou, tá tentando se adaptar a essa nova fase de capitão, mas não é aquele cara de fazer grandes discursos. O Lucas falando muito, parecendo como líder de vestiário, apesar de não estar vestindo a braçadeira de capitão. E vou falar para vocês mais duas coisas. O Cedric já tem combinado uma conversa pós-paulista, ganhando ou perdendo, para conversar sobre essa futura renovação deles. O Beldia aprovou o Cedric Soares. Então, assim, aquele drama, não sei o que, do Cedric, vamos ver como é que vai fazer. Ele tomou a titularidade, está numa fase boa com o Zubeldia. Cedric, esse que está sendo notícia o tempo todo em Portugal. E, inclusive, esse confronto entre Cedric